Só aguardando a gravação iniciar, tá? Aí, entrou mais um aluno, então vamos lá. Na aula de hoje, a gente vai falar um pouco de derivação implícita, né, e de funções inversas. Mas antes de falar de derivação implícita e funções inversas, a gente vai fazer uma pequena revisão, e responder a questão que ficou para casa, né? Essas duas questões. Então, vamos lá. Primeira questão tem aqui f de x igual a secante, a tangente, a sexta da secante, tudo mais. Então, você tem tudo isso aqui, primeira função. Aí, para poder simplificar, você vem aqui e você coloca o seguinte, ó. Você supõe que a f de x é igual a uma a de x sobre uma b de x, tá? Onde a de x é a função de cima, toda essa função de cima é a de x, e toda a função de baixo é a b de x. Tranquilo para vocês até aí? Sim, tranquilo. Tranquilo, né? Então, a função de cima é a de x, a função de baixo é o b de x. Mas se você derivar a função f, né, como ela é escrita como se fosse uma função do tipo que tem uma divisão, né, um quociente, né? Então, você usa a regra do quociente, ou seja, você deriva a primeira, multiplica pela segunda, menos a primeira, multiplica pela derivada da segunda e divide pela segunda ao quadrado, né? Veja que eu tenho a de x e tenho b de x, mas eu não sei quem é a' e b'. Então, eu tenho que determinar a' e b', certo? Aí, quem é a'? Aí você vai tentar escrever quem é a', né? Depois a gente faz a mesma coisa para o b'. Ou, para poder você responder quem é a', primeiro você coloca quem é a. A de x, eu posso dizer que é tangente à sexta de um c de x. Argumenta ali, ó. Tangente à sexta de um c de x. Quem é c de x? É o argumento aqui, ó. Certo? Isso aqui é c de x. Então, veja, se você derivar a tangente à sexta, quem é a derivada da tangente à sexta? 6 vezes tangente elevada à quinta vezes a secante ao quadrado de x. Vezes a tangente elevada à quinta de c de x, né? Vezes a secante ao quadrado de c de x, certo? Vezes mais o quê? A derivada do argumento. A derivada do argumento, ou seja, a derivada de c'. Aí c', você observa que c é igual a secante à quinta, né? C de x é igual a secante à quinta de um d de x, por exemplo. Eu vou colocar isso em outra página, tá? Então, c de x é igual a secante à quinta de um d de x. Beleza pura até aí? Quem é o d de x? O d de x é isso aqui, ó. É o ln da secante ao cubo, x ao quadrado, sobre x ao quadrado, mais a exponencial. Tranquilo até aí? Todo mundo tá entendendo? Sim. Sim, né? Quem é que seria aqui, então, a derivada do c de x? E aí, pessoal? Secante à quinta. Quanto é a derivada de secante à quinta? É 5 vezes a secante à quarta vezes a tangente de x vezes a secante. Correto. Vezes a tangente de x vezes a Só que secante. aí vai ficar 5 vezes secante à quinta, né? É. Tá 5 vezes secante à quinta. Aqui, d de x. Vezes mais alguma coisa? Vezes a derivada do argumento. Vezes a derivada do argumento. Quem é o argumento? Você vai aqui e você escreve. Quem é d de x? Tu vai lá, olha lá.
Eu posso dizer que o d de x é um ln de uma função e de x, tá vendo? Tudo bem? Posso dizer que é um ln de uma função e de x. Beleza pura até aí? Dá para Sim, entender? sim. Quanto é que seria, então, a derivada de d? Pois não, meu filho. Não, só disse que dá. Tá. Quanto é que seria a derivada de d, então? E aí, galera, como é que seria a derivada de d? Quanto é a derivada do ln? É 1 sobre o argumento É 1 sobre argumento. Vezes quem? vezes a derivada do argumento. Vezes a derivada do argumento. Quem é o argumento? Aí tu vem aqui e tu escreve. Quem é de x que eu estou dizendo? O e de x é a secante ao cubo de outro negócio aqui. Você pode vir aqui e colocar secante ao cubo de um f de x. Como eu botei f já ali na função inicial, vou botar aqui um g de x. Tá? Aí, quem seria a derivada, então, do e? Derivada secante ao cubo é 3 vezes secante ao quadrado da g de x, vezes a derivada da secante, que é secante vezes tangente, né? Secante ao quadrado vezes a secante dá de novo secante ao cubo, né? Então, isso aqui vai ficar secante ao cubo, tangente de x, vezes a derivada do argumento, g' de x. Até aí tá tudo bem, galera? Tá tudo tá tranquilo até aí? Tá tudo tranquilinho até aí? Tá sim. Aí g de x, quem é g de x? Aí tu vai lá, tu vai pegar aqui, vamos ver quem é que é g de x. G de x é x ao quadrado sobre x ao quadrado sobre x mais e elevado a x. Qual é a derivada da g de x? Tá vendo? Aqui é embaixo, em cima, né? Você usa a regra do quociente, a derivada de cima vezes a função de baixo menos a função de cima vezes a derivada da função de baixo, né, dividido pela função de baixo ao quadrado. Tranquilo, pessoal? Tudo de boas, tudo tranquilinho, fácil. Sim, por enquanto sim. Pronto. Então agora vamos ver aqui o B, ó. Esse cara aqui que tá aqui em cima, embaixo, né? Esse aqui é o B. Eu peguei aqui errado. Ver se eu consigo pegar só esse cara aqui. Já a gente não desenvolve não aquela função? Qual Essa função? última? É porque assim, eu fiquei em dúvida se a gente tinha que desenvolver ela. Essa última, que foi a derivada de x ao quadrado sobre x mais elevado a x. Essa última aí. Ah, Essa sim. última derivada. Eu fiquei com dúvida se a gente tinha que desenvolver ela ou só deixar assim. Você pode deixar só assim ou você pode desenvolver, né? Porque quando você desenvolver aqui, ainda vai cancelar alguma coisa, talvez, né? Vai? Vai não. Vai ficar 2x ao quadrado. Menos x ao quadrado? Vai sim. Vai cancelar alguma coisa. Mas isso é besteira, né? Mas pode Porque deixar desse jeito, né? pode deixar desse jeito, não tem problema nenhum não. Tá, ok. Né? Porque esse produto aqui dá 2x ao quadrado. Aí menos x ao quadrado daria x ao quadrado. Aí ficaria 2x menos x ao quadrado vezes e elevado a x. No fim das contas, muda quase nada, tá? Sim, o que é que eu ia fazer mesmo? Eu ia colocar quem era o B, né? Não sei se eu já copiei. Copiei. Agora não sei se eu fiz, se eu colar aqui duas vezes aqui. Isso aqui eu tiro. Esse aqui é o B de x. Vamos lá, aqui eu vou botar aqui em verde. Esse é o B de x, certo? Se você fosse fazer ela, como é que você faria? Para começar.
A gente tiraria a derivada, né, da cotangente de 6, colocando esse argumento todo como A ou um alfa. Pode ser alfa, né? Porque o A você usou no outro, né? Uhum. Então, isso aqui você poderia dizer que isso aqui é alfa de x, correto? Então, você teria b de x igual a cotangente a sexta de alfa de x. E aí, como é que tu deriva isso aqui? Quanto é a derivada da cotangente? Cotangente é a sexta, na realidade, né? E aí, galera? Eu sei que vocês sabem. Quanto é a derivada da cotangente a sexta? Se fosse uma tangente aqui, vocês saberiam fazer, né? Ó, você desce o 6, você escreve a cotangente elevado a 5 de alfa e você multiplica pela derivada da cotangente. A derivada da cotangente é menos cossecante. Tá? Fica menos cossecante de alfa, né? É menos cossecante ao quadrado de alfa vezes a derivada de alfa. Todo mundo entende isso aqui? Tá claro para vocês isso aqui? Tá de boas? Tá sim. Eu só não sabia qual era a derivada da cotangente. É só você lembrar que a derivada da tangente é a secante, da cotangente é a cossecante. A derivada da secante é tangente vezes secante. Da cossecante é cotangente vezes cossecante, só que negativo. Entendeu? Ficou meio confusozinho, mas vai dar certo. Tá certo. O alfa de x é a cossecante a quinta de um beta, por exemplo, né? E eu estou dizendo que isso aqui é beta. Ó. Beleza pura? Todo mundo entende isso aqui? Né? Que o argumento é beta. Se você derivar, né, a derivada do alfa, então vai ser igual. Como tem cotangente, a cossecante a quinta, você desce o 5, escreve cossecante a quarta do beta, multiplica a derivada da cossecante, que é menos cossecante do beta, vezes a cotangente do beta, né? Vezes a derivada de beta, tá? Vezes a derivada de beta. Aí, depois de fazer isso, o que é que a gente faz agora? Vamos escrever quem é o beta. O beta de x é a exponencial elevado a um lambda de x, né? Onde lambda seria esse cara aqui, ó. Esse aqui seria o lambda. Tá beleza para vocês até aqui, pessoal? Tá tranquilinho até aqui para vocês? Por enquanto tá. Eu tô pegando do beta mesmo, né? É, do beta, né? Então, beta linha de x. Quanto é a derivada da exponencial, hein? A prova exponencial. A própria exponencial. Vezes quem? A derivada do argumento, né? Quem é o argumento? Então, vem aqui e tu coloca. O argumento é o seno ao cubo, seno ao cubo da g de x. Por que é da g de x? Veja, não, né? G de x não, né? Aqui é diferente. Aqui eu vou botar um h, né? Seno ao cubo de h de x. Porque eu pensei que isso aqui era x ao quadrado sobre x mais e elevado a x, mas é o contrário, né? Tá como se fosse a g é menos 1. Aí, quanto é a derivada, então, do seno? Seno ao cubo, na realidade, né? Quanto é a derivada do seno ao cubo? Olha lá, pessoal, o que é que eu tenho que fazer aqui? É seno vezes cosseno?
Como tá o cubo, você desce o 3, não é assim? Ah, sim, sim. Você escreve ao quadrado de h, Aí fica vezes o cosseno, né? vezes o cosseno, vezes a derivada de h, não é? Aí você fala, mas quem é h de x? É igual a x mais e elevado a x sobre x ao quadrado. A derivada disso aqui vai ser igual a derivada do primeiro, 1 mais e elevado a x, vezes o segundo, menos o primeiro, x mais e elevado a x, vezes a derivada do segundo, que é 2x, dividido por x à quarta, né? Que é o quadrado da função ao quadrado. Da função, né? Quadrado da função. Como a função é x ao quadrado, então o quadrado da função é x à quarta. Belezinha, pessoal? Tá claro para todo mundo como é que foi feito? Então, só para reprisar, né? Use e abuse da regra da cadeia, use e abuse da regra do produto, da regra do quociente, né? E para facilitar a tua vida, dê nome, né? Escreva as funções em termos mais simplórios, né? Onde você vai resolvendo cada uma dessas coisas e depois vai só substituir, ó. É uma galinha, tu vai substituir por isso, tá? E se você for programar, né? Vocês entendem de programação, se você for programar, você já definiu lá em cima quem é o H. Se você já definiu quem é o H e quem definiu quem é que está em função do H', você não precisa estar voltando aqui substituindo. O computador mesmo vai lá e faz essa substituição de forma automática, né? Então, você também consegue fazer isso aqui de boas, né? De fazer as definições, definir quem é cada uma dessas funções e depois vai só voltando para substituir e obter aquele resultado que você quer, né, se for o caso. Tranquilo? Professor, Pois não, meu filho? então a resposta final fica a multiplicação disso tudo, né? É. De v de x sobre v de x, né? É. A resposta final, tu teria que substituir isso aqui, ó. O A de x aqui, vezes o A', né? Vezes o B de x, menos o A de x vezes o B' dividido por B ao quadrado. E quem é o A' e o B'? Aí o A', tu vai ter que pegar esse cara vezes o C', né? Aí isso daqui vezes C', quem é C'? Isso daqui, vezes o D', quem é isso aqui? É isso aqui, vezes... Não, o D' é isso aqui, né? Vezes o E', quem é E'? É isso aqui, né? Vezes o G', quem é o G'? É isso aqui. Aí você só faz substituir, mas sabe aquela cor que dá tanto trabalho só de substituir, que não precisa. O ideal é você saber fazer cada uma dessas derivadas, você definiu ela, você deu o nome para cada uma dessas coisas, e no final você tem uma resposta um pouco mais sucinta, só que depende lá do primeiro caso lá que tu definiu, entendeu? Beleza. Pronto, se tá beleza, então como é que tu faria essa parte aqui da G? Como você falou, colocaria os nomes, né? Em cada situação, então toda essa parte aí do cosseno, a sexta, toda essa parte daria um nome e começaria derivando o seno de um x, né? Certo? Quase isso. É quase isso. Mas vamos lá, vamos substituir aqui para você ver. Vou apagar isso aqui. Vou colocar aqui, colar aqui. Deixa eu ver como é que eu faço aqui para colar, tá aqui. Qual a primeira parte que você vai fazer? Qual o primeiro passo? Aqui eu botei T e aqui tá em X, olha. Logo aqui, se eu cometer esse tipo de erro na prova de vocês, pessoal, né? Esse aqui tá em T, aqui tá em X, isso aqui é zero, tá? Logo de imediato, porque aqui não tá dependendo de nada, tá dependendo de T. Então, isso aqui eu já cometeria um erro grotesco aqui, que facilitaria a sua vida. Né? Isso aqui, na realidade, é um G de X. Né? Não depende, como não depende de T, então a derivada seria de imediato zero. Mas agora, como eu estou derivando em relação a X, aí seria outra história.
Sim, mas vamos lá. Qual é o primeiro passo aqui, galera? Eu teria que chamar g de x de quem? Ou como? Teria que escrever o quê? E aí, pessoal? A gente pode primeiro escrever alfa sobre beta Certo, e e depois? aplicar aquela regra, que vai ser a derivada da primeira vezes a segunda, menos a derivada da segunda, Vezes a primeira vezes a primeira, dividido. pela segunda ao quadrado. Pronto. Então, o alfa que você está chamando é essa parte de cima, e o beta que você está chamando é a parte de baixo. Ah, eu quero encontrar o alfa linha. Como é que eu faço para encontrar? Quem é o alfa? Então, a primeira coisa que você vai ter que fazer é dizer que o alfa é o seno à quinta de um gama, né? Dizer que o gama eu estou te dizendo que é esse cara aqui. O gama é um cosseno à sexta de um φ, e o φ seria esse tangente aqui, a terceira. Dizer que φ é um tangente à terceira de... Aí teria essa outra parte aqui, acho que aqui é φ psi, né? Psi. Aí depois dizer que psi seria igual a um secante ao cubo desse negócio dividido por ln. Então você teria aqui uma outra função que usa a regra do quociente, mas isso aqui dá para resolver, né? Então eu vou botar esse φ aqui, esse psi aqui, né? Psi seria igual a secante ao cubo de e elevado a x dividido por e elevado ao seno do ln de x. Até aí tudo bem, pessoal? Sim, sim, tudo bem. Né? E agora eu teria que resolver cada uma dessas derivadas, não é? Quanto é que seria a derivada do alfa? É 5 vezes seno à quarta vezes cosseno. Certo? Vezes o que mais? A derivada do argumento. Derivada do argumento, exatamente. Então, se o alfa é seno à quinta de um gama, a derivada do alfa é 5 seno à quarta do gama cosseno do gama vezes gama linha. Se o gama é igual, você vem bem aqui, cosseno a sexta dessa função, a derivada desse cara, né, do gama, seria 6 vezes cosseno à quinta, né, dessa função, vezes a derivada do cosseno, que é menos o seno, né, vezes a derivada do argumento. Aí depois tu vai escrever, quem é esse cara? É esse, acho que é φ, né? Φ, psi. É, tangente ao cubo de psi. Tangente ao cubo é a sexta. Ao cubo, né? Tangente ao cubo. Pronto. É o cubo de psi. A derivada disso, aí você vai lá, você vai escrever. Quem é a derivada da tangente? A primeira você desce o 3, escreve o quadrado do psi, multiplica pela derivada da tangente. Quem é a derivada da tangente? Secante ao quadrado. Vezes quem? Vezes a derivada desse cara. Do psi. E o psi, quem é o psi? Aí é secante ao cubo é elevado a x dividido por é elevado elevado ao seno do ln de x, né? Quem é a derivada dele? A derivada dele vai dar trabalho, porque a derivada dele, você tem uma função que ela é uma função, como é o nome disso aqui? Racional, né? Como se fosse racional, ou uma função onde você tem um denominador, né? Então, você vai derivar a primeira, é a derivada da primeira, vezes a segunda, menos a derivada da segunda, vezes a primeira, dividido pela segunda ao quadrado.
Então, a derivada da primeira, a derivada da secante é o cubo. É 3 vezes secante ao quadrado de E elevado a x, vezes a derivada da secante, que é secante de E elevado a x, vezes a tangente de E elevado a x, de E elevado a x, vezes a derivada do argumento, que é E elevado a x. Já que E elevado a x, a derivada dele é ele mesmo. Menos não, né? Ainda falta ainda, né? Falta de baixo. E elevado ao seno do ln de x, menos, aí isso aqui ainda vai colocar aqui, ó, menos a primeira, que é secante ao cubo de E elevado a x, vezes a derivada da segunda. A derivada da exponencial é ela mesma, seno do ln de x, vezes a derivada do argumento. A derivada do argumento é a derivada disso aqui. A derivada do seno é cosseno. Então, vai ficar cosseno do ln de x, vezes a derivada do argumento do seno, que é 1 sobre x. Belezinha, pessoal? Tá claro para vocês isso? Ah, ainda falta ainda. Fechou. Dividiu por E elevado a 2 vezes seno do ln de x. Já, como foi que você resolveu aí? Esse é elevado a seno de ln de x? Eu não consegui acompanhar direito. E elevado ao seno do ln de x. Vamos derivar ele, tá? Quanto é a derivada da exponencial? A própria exponencial. Então, você escreve qual é a exponencial. Seno do ln de x. Quanto é a derivada do argumento? Cosseno. Cosseno de quem? Do ln de x. Quanto é a derivada do argumento do cosseno? 1 sobre o argumento. 1 sobre x, não é assim? Sim. Certo. Entendeu, né? Então, veja, não é coisa difícil, né? É um pouco demorada, mas você tem que escrever quem são essas funções. Quando você escreve, sai bem melhor do que você fazer uma coisa monstruosa e faz passo a passo e depois você só faz substituindo. É fácil, assim, só que tem que praticar muito para não errar na hora. Tem que É uma coisa praticar. assim que você tem que ter muita prática. Não tem jeito, né? Mas veja, aqui a gente está aplicando todas as regras possíveis. Principalmente a regra da cadeia, né? Regra da cadeia. Depois, a gente está aplicando a regra do quociente, né? Do quociente. A gente só não aplicou, nessa revisãozinha, uma regra que foi a regra do produto. Regra do produto. Tá? Mas a gente está aplicando sempre essas regras. Ou seja, você tem que saber essas regras de cor, né? De cara tá no sangue, certo? E além disso, você tem que saber o que é que acontece com a derivada em cada tipo de função. Porque se você não souber, você vai estar pesquisando o tempo inteiro ou você vai estar refazendo o tempo inteiro para poder encontrar aquela solução. Né? Por exemplo, você tem que saber que a derivada do seno é o cosseno, que a derivada do ln é 1 sobre x, 1 sobre argumento, né? Que a derivada da exponencial é a própria exponencial. A derivada de funções trigonométricas é elevada a alguma coisa, você desce essa coisa, diminui um do expoente e multiplica pela derivada daquele negócio. Né? Então, você sempre vai estar usando a regra da cadeia. Sempre que você vai estar fazendo esse tipo de coisa. Então, é bom que esteja na sua memória já cada uma dessas derivadas, porque você não está perdendo muito tempo. Belezinha? Bom, não vou resolver o resto do exercício. Beleza. Eu não vou resolver o resto do exercício não, tá? Vou deixar aí como atividade para vocês. Vocês pensarem, vocês estudarem, tá? Refaçam esses que foram feitos, esses exercícios anteriores que foram feitos. Vamos começar o assunto da aula de hoje, que é relacionado à derivação implícita e função inversa, tá? Função inversa. Derivação implícita tem a ver com o seguinte: suponha
que você tem uma equação de uma circunferência do tipo x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 1, por exemplo. Certo? Suponha que você tenha isso. Aí eu pergunto para ti, qual a relação, como é que eu encontro a derivada de y com relação a x? Né? Eu quero encontrar uma reta tangente em um determinado ponto dessa circunferência de raio 1. Como é que eu faço para encontrar isso? Obviamente, você determina o coeficiente angular, para determinar, você calcula a derivada. Então, como é que você faz para encontrar essa derivada? dy dx. Existem algumas formas de você fazer isso. Uma delas é você pegar e isolar o y, ficaria 1 menos x ao quadrado. E aqui está o y ao quadrado. Então, o y vai ser mais ou menos, aí te deu dois valores possíveis, mais ou menos 1 menos x ao quadrado. Aí veja, aqui você tem a função, aqui você tem uma dependência só com x. Então, a primeira coisa, ou você pode separar, né? Você pode separar as coisas. Então, está separada, certo? Se está separada, beleza. E agora, o que é que eu faço? Separou. Então, agora eu posso simplesmente derivar. Né? Então, a derivada de y vai ser igual, né, como y é igual a 1 menos x ao quadrado elevado a 1 meio, a derivada desse cara, né, que seria o dy dx, o dy dx, é igual a simplesmente a derivada dessa função aqui, né, que daria mais ou menos. Aí vamos lá, a derivada dessa função, você desce 1 meio, você repete a função eleva a 1 meio menos 1 e multiplica pela derivada do argumento, que é menos 2x. Até aí tudo bem, pessoal? Todo mundo entendeu isso? Até aqui tudo bem? Tudo bem. Então, você tem que dy dx é igual a mais ou menos 1 meio de menos 2x, 1 menos x ao quadrado, isso aqui é elevado a menos 1 meio, né? Porque aqui você tinha 1 meio menos 1 dá menos 1 meio. Então, isso aqui você vai ter dy dx igual a menos mais x, né? Como isso aqui está negativo, isso aqui mais com menos daria menos, menos com menos daria mais. Então, pode ser mais, menos ou mais. 2 dividido por 2 dá 1, sobraria só x, dividido por 1 menos x ao quadrado, elevado à raiz, né? Elevado ao meio. Isso daqui, na realidade, isso aqui é y, né? Então, você teria aqui menos mais x sobre y. Aí você pergunta, né? Então, dy dx, nesse caso, dy dx, nesse caso, é simplesmente menos mais x sobre y. Ou que y dy é igual a menos mais x dx. Tá? Joel, você pode repetir o que você fez, esse segundo passo aí? Aqui? É. Pronto. Quem é esse cara aqui, ó? Você entendeu aqui que esse cara que está negativo, ele passa para baixo? Ah, sim, sim. Você entendeu que o 2 dividido por 2 dá 1? Uhum. Então, isso aqui ficaria x sobre esse cara que fica embaixo, não é? Sim. Mas se você observar aqui anteriormente, você está vendo quem é y? Tô. Tá? Então, o y, no fim das contas, o que você está fazendo aqui, você está substituindo isso por y. Né? Só que quando eu faço substituição, esses sinais aqui podem modificar também. Então, deixa assim, mas isso aqui pode ter uma modificação desse sinal também. Aí o que é que acontece? Então a gente tem que dy dx é igual a isso, multiplicando em cruz, né? Esse cara com esse, você tem que y dy é igual a x dx. Tranquilo? Sim. O que significa esse dy dx? São, vamos dizer, pequenas variações no eixo x, pequenas variações no eixo y. Tá?
essas variações infinitesimais. São variações que você pode pegar o tamanho que você quiser. Né? Como se você estivesse pegando aqui, um ΔS por ΔT, por exemplo, que você viu na sua escola, né? Que é variação de espaço por variação de tempo. Isso aqui era igual à velocidade média. Aí, quando você vai trabalhar com velocidade instantânea, você, na realidade, você está trabalhando com a derivada do espaço pela derivada do tempo. Tá? Então, o quanto de espaço você ganha infinitesimalmente, isso, na realidade, é a velocidade vezes o quanto você ganha naquele período curto de tempo. Tranquilo? Sim, tranquilo. Tá? Então, a função que a gente partiu lá foi essa função, x ao quadrado mais y ao quadrado é igual a 1. O que você pode fazer é simplesmente derivar tudo, sem se importar com o que está... Ah, eu vou isolar o x, ou vou fazer aquilo. Não. Você pode simplesmente derivar tudo. Né? Derivando esse cara aqui, ó, quanto é a derivada de 2x? Ou de x ao quadrado, né? Quanto é a derivada de x ao quadrado? 2x. Só que você vem aqui, ó, você colocou 2x e coloca dx. Certo? Quanto é a derivada de y ao quadrado? 2y. Você coloca bem aqui 2y dy. Quanto é a derivada de uma constante? 0. 0. Significa dizer que 2y dy é igual a menos 2x dx. Você pode vir aqui e cancelar esse 2. Então, y dy é igual a menos x dx. Ou você pode simplesmente botar esse dx para o outro lado, né? Então, você teria aqui y dy sobre dx igual a menos x. Ou que dy dx é igual a menos x sobre y. Fácil? Sim, sim. Né? Então, se você tiver uma função do tipo que ele coloca aqui, suponha que você tem uma função do tipo y ao quadrado mais xy menos 1 igual a 0. Suponha que você tem essa expressão. Como é que você faz para derivar isso aqui? Então, você vem aqui e escreve. Quem é a derivada de 2y, ou de y ao quadrado? 2y. 2y. Mais. Quanto é a derivada desse cara? Aqui é um produto, não é? É a derivada da primeira vezes a segunda. Né? Então, vai ficar y dx mais a segunda, a primeira, vezes a derivada da segunda, x dy. Menos 1, a derivada de 1 é 0. Isso aqui, então, tem que ser igual a 0. Todo mundo entendeu isso aqui? Principalmente essa parte aqui? Vocês entenderam isso? Acho que eu fiquei um pouco confusa nessa parte. Você tem x vezes y. Você vai derivar a primeira. Quanto é a derivada de x? 1. Só que você vem aqui e está colocando dx. Então, vai ficar em vez a segunda, y. Mais, repete a primeira. Quanto é a derivada da segunda? 1 também. 1 também. Né? Mais vezes quem? Você não está colocando dy? Ou seja, você está dizendo... Por que dy apareceu? Você não tá... Pera, a gente... isso aqui é x. Foi vezes a primeira, vezes a derivada da segunda. Sim, entendi. Pronto. Então, aqui, veja, que agora... isso aqui faltou dy, não foi? Foi, faltou dy, vem aqui. Veja que agora você tem aqui, ó, 2y mais x vezes dy mais y dx. Isso aqui é igual a 0. Daqui você tira, então, que 2y mais x dy é igual a menos y dx. Passo o dx para o outro lado e o restante para o outro lado. Então, dy dx é igual a menos y sobre 2y mais x.
Belezinha? Beleza, beleza. Tá. Existe outro modo de fazer? Existe. A gente pode pegar aqui de novo, ó. Y ao quadrado mais xy menos 1. Isso igual a zero. Ah, eu quero derivar agora. Eu vou aplicar um operador. Esse operador é o operador derivada, d dx. Eu aplico esse operador em todos os casos ali. Todos. Né? Então, eu estaria aqui aplicando d dx de y ao quadrado. Né? Mais d dx de xy. Menos d dx de 1. Isso daqui tem que ser igual a zero. A derivada de y ao quadrado, como vocês já falaram, é 2y vezes, obviamente, a derivada dele, né, que seria dy dx. Mas, aqui você tem um produto de duas funções, então você derivou a primeira, d dx de x, vezes y, mais x dy dx, que é a derivada da segunda. Isso aqui tem que ser igual a zero, porque isso aqui dá zero, né? Então, veja que você vai ficar com 2y dy dx mais y, né? Porque dx por dx é 1, mais x dy dx. Isso daqui tem que ser igual a zero. Daqui você tira, então, que você vai ter, colocar esse cara em evidência, né? Então, você vai ter 2y mais x vezes dy dx, mais o y, isso aqui é igual a zero. Isso aqui a gente já conhece, né? Foi igualzinho do outro lá, onde você vai ter que dy dx é igual a menos y sobre 2y mais x. Mesmo jeito. Belezinha, pessoal? Tranquilo? Fácil? Tá, vamos fazer diferente, então. Suponha que você tenha y ao cubo mais y igual a x. Suponha que você tenha isso, tá? Suponha que y seja igual a f de x, certo? Suponha também que f de x é de classe C1, né? Ou seja, que ele tem derivadas de primeira ordem, né, contínuas. Aí, suponha que isso acontece, que ele seja diferenciável, né, ou derivável, né? Mostre que f' de x é igual a 1 sobre 3 vezes a f de x ao quadrado, mais 1. Todo mundo entendeu a questão? Todo mundo entendeu a questão? Eu não sei o que é pra fazer aí, não. Tá. Ele deu essa função e ele diz, olha, mostra que isso acontece, que isso é verdade. Como é que você faria? Vamos A tirar gente aqui. poderia derivar, né? Substituir também. Poderia derivar e substituir. 3y ao quadrado mais 1. Então, você tem isso. Como é que a gente pode fazer aqui para derivar esse cara? Você vem aqui, você tem y ao cubo mais y igual a x. Né? A derivada de y ao cubo é 3y ao quadrado vezes dy, assim? Mais a derivada de y é o próprio dy. Igual a derivada de x, você só coloca aqui dx. Tá? Aí vai ficar 3y ao quadrado mais 1. Ah, eu errei aqui, né? Esse parênteses aqui não existe não. Esse daqui. Esse parênteses aqui não existe não. Esse daqui existe, é 3y ao quadrado mais 1. Esse daqui não existe. É 3y ao quadrado mais 1. Eu botei um parênteses a mais aqui desnecessário.
Então, isso aqui vai ficar 3y² mais 1 dy igual a dx. Né? Passo dx para o outro lado. Então, dy por dx é igual, ficou 1 aqui, né? Dividido por 3y² mais 1. Belezinha? Tá claro isso para vocês? Tá de boas? Tá, mas eu achei que ia usar aquela primeira expressão que tá no outro, na outra Tá. imagem. Aquela que você tem y³ mais y igual a x. Isso. Tá. E você queria usar dy dx ou você queria isolar o y para depois resolver a derivada? Ah, é porque a gente fez a derivada dela primeiro, foi? É porque eu achei que a gente usava em algum momento. Que foi dado na questão? Ah, sim. Ah, sim. Ah, ele fala isso aqui, né? Ó, que ele quer que demonstre isso aqui, não é isso? Sim. Pronto. Ah, é uma possibilidade você substituir, né, e encontrar a derivada da função e fazer essa comparação. É uma possibilidade você fazer isso, né? A outra possibilidade é simplesmente você dizer, olha, se x é igual, f de x é igual a y, então aqui você tem a derivada de y, 1 sobre 3 vezes y² mais 1. E o que eu fiz foi simplesmente partir dessa função, derivar, né, e cheguei a esse mesmo resultado aqui. Como ele pediu para mostrar, tá vendo? Sim, sim, certo. Né? Então, dá a mesma coisa. Outro método que você poderia fazer é aplicar o operador ddx. Se você aplicar o operador ddx, aqui aí ficaria 3y² dx, ou seja, você está derivando o y, mais dy dx, né? E d dx de x, obviamente, isso aqui é 1. Então, você bota esse cara aqui em evidência, aí ficaria 3y² mais 1 vezes dy dx, né? Isso igual a 1. Daqui você tira aqui dy dx é igual a 1 sobre 3y² mais 1. Belezinha? Beleza. Show de bola, né? Vamos ver se tem mais alguma coisa aqui. Suponha que y seja igual ao arco y seja igual ao arco seno de x. E agora, o que é que eu faço? Como é que eu descubro quem é essa derivada? Quando eu coloco o arco seno, eu estou dizendo que eu estou pegando a função inversa do y, né, como sendo seno. Então, o seno de y, se ali significa a mesma coisa. Seno de y é igual a x. É a mesma coisa, tá? Que seno de y é igual a x. Aí, você aplica a derivada. Qual a derivada? Eu posso aplicar o operador dos dois lados, né, por exemplo. Ou eu posso fazer uma outra coisa, né? Que é simplesmente derivar elas, né? E colocar dy e depois no outro colocar dx. Aí, fazendo qual operador? Quem é a derivada do seno, hein? Cosseno. Cosseno. Aí vai ficar cosseno de y vezes dy dx. Ó, veja que é o cosseno de y. Isso aqui é igual a 1. Por quê? Porque a derivada de x com relação a x é 1. Né? Então, daqui você tira que dy dx é igual a 1 sobre o cosseno de y. Como eu sei que seno de y é igual a x, e eu sei que cosseno ao quadrado de y mais seno ao quadrado de y é igual a 1, seno ao quadrado de y é igual a 1, é fácil entender que o cosseno ao quadrado de y é igual a 1 menos seno ao quadrado de y, né? Seno ao quadrado de y é x ao quadrado, então isso aqui vai ficar cosseno ao quadrado de y igual a 1 menos x ao quadrado, né? Daqui você tira que cosseno de y é igual a raiz de 1 menos x ao quadrado. Belezinha?
Show de bola? Esse aqui vai ficar 1 sobre raiz de 1 menos x ao quadrado. E aí, pessoal, vocês entenderam? Ficou alguma dúvida? Eu fiquei um pouco confusa. Tá, de novo. Vamos fazer outro diferente. Y igual ao arco cosseno de x. Arco cosseno de x. X, obviamente, vai ser o cosseno de y. Tranquilo até aqui? Eu não entendi por que o arco cosseno é isso. Porque quando você pega a função arco, você está pegando como se fosse a inversa. Por exemplo, se y for igual a x ao quadrado, o inverso, obviamente, é x igual a raiz de y, não é? Sim, sim. Tá? Então, você está escrevendo o y em função do x, e aqui você está escrevendo o x em função do y. Aqui você está escrevendo o y em função do x, e aqui o x em função do y. Tá? Então, você muda a perspectiva do que está acontecendo. Se você tiver, então, aqui, por exemplo, y igual a e elevado a x, o inverso disso é você dizer que x é igual a ln de y. Você concorda comigo isso aqui? Sim, sim. Então, veja que essas funções, elas têm uma inversa. E a inversa da função trigonométrica é o arco. É o arco cosseno, o arco com a tangente, o arco tangente, o arco seno, entendeu? Entendi. Pronto. E eu sei também que, pela relação trigonométrica, cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado, isso aqui é igual a 1. Não importa quem seja o argumento. Cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado, isso aqui tem que ser igual a 1. Certo? Aí, se você pegar aqui, ó, aqui eu tenho cosseno. Então, seno ao quadrado é igual a 1 menos cosseno ao quadrado. Mas o cosseno, nesse caso aqui, é x. Então, seno ao quadrado de y é igual a 1 menos x ao quadrado. Tá, o quadrado passa para o outro lado como um raiz. Então, vai ficar raiz de 1 menos x ao quadrado. Até aí, tudo bem? Sim, tudo bem. E agora, se eu derivar isso aqui? Ó, x é igual ao cosseno de y. Eu vou derivar. Quanto é a derivada desse cara em relação a x? Quanto é a derivada do cosseno? Menos seno. Menos seno. Vezes a derivada do argumento, não é isso? dy dx. Sim. Passa agora, ó, isola o dy dx. Então, dy dx vai ser igual a 1 sobre menos o seno de y. Então, eu posso botar aqui menos aqui e colocar seno de y aqui. Beleza até aí? Beleza. Aí agora eu vou substituir, ó. Mas quem é o seno de y? É raiz de 1 menos x ao quadrado. Tá claro para ti? Tá mais claro, sim. Então, essa é a ideia de você ter funções implícitas e você derivar. Né? Então, agora você já consegue derivar a função arco-seno, arco-cosseno. Eu vou deixar como atividade para vocês calcularem a derivada da arco-tangente, arco-secante, tá? E assim por diante. Que é esses arcos aí, né? Não sei se ele deu alguma coisa aqui interessante. Não, vou deixar para vocês aí estudarem, fazer essas atividades aqui. Essa do arco seno, do arco tangente e do arco secante, calculem essas derivadas, né? E vamos passar para a próxima parte, do capítulo 8. O capítulo 7 eu não terminei, do Guido Risi. Eu vou terminar depois. Acho que a próxima aula termina o capítulo 7. Né? E no capítulo 8 ele vai tratar exatamente disso, de funções inversas. Né? Só que ele faz uma revisão de função inversa, e depois ele vai falar de função derivada. Né? Então, eu não vou falar
função inversa, eu vou falar da derivada, né? Eu suponho que você saiba, eu vou supor que você saiba derivar, né? Então, se você tiver uma função do tipo, lá no capítulo 8 ele coloca isso. Se você tiver uma função do tipo f de x igual ao seno de x, né? E você quer encontrar a derivada dessa função, como é que você faz? Obviamente, a derivada dessa função f de x é igual ao cosseno de x. Mas se você não tiver o cosseno, você pode simplesmente dizer o seguinte. Agora imagina que você tem uma função f de x igual ao arco seno de x. F de x igual ao arco seno de x. Você quer derivar essa função. A derivada da função arco seno de x, ela é simplesmente, né, é como se você estivesse fazendo assim. É como se você estivesse fazendo, como é que eu digo para vocês? É que ele coloca aqui. É como se você estivesse pegando, isso aqui a gente já fez isso, né? Só que aí você vai, no lugar de você fazer isso aqui, você vai fazer o seguinte, você vai dizer que y é igual ao arco seno de x. Depois você vai dizer que seno de y é igual a x, né? E daí você tira a derivada disso, né? E a gente acabou de ver que a derivada dy dx da função arco seno, isso aqui é igual a 1 sobre, menos 1 sobre a raiz de 1 menos x ao quadrado, tá? Então, o livro ele traz essa perspectiva e mostra isso, certo? Que aqui está acontecendo, como é que está acontecendo. Ele passa uns exercícios. Isso eu vou deixar para vocês. Se eu tiver uma função do tipo f de x igual a x, arco tangente de 3x. E agora? Como é que eu encontro a derivada disso? E aí, alguém sabe? Ai. E aí, pessoal? Tá certo, galera, vamos lá. Vocês observem que essa função ela tem um produto aqui, ó. Isso vezes isso. Se ela tem um produto, então são duas funções. Logo, tua f de x, f' de x, é igual à derivada da primeira, que é 1, vezes a segunda, arco tangente de 3x, mais a primeira, vezes a derivada da segunda. Então, a gente tem que encontrar o arco tangente de 3x. Né? Quem é esse cara? Aí você vem aqui, você vai pegar, olha, vamos pegar aqui arco tangente de 3x. Vou dizer que isso é y, tá? Significa dizer que 3x é igual ao tangente de y. Então, veja que eu deixei o argumento aqui desse lado e coloquei só a tangente desse lado. Todo mundo entendeu isso aqui que foi feito? Sim, deu para entender. Aí eu vou derivar dos dois lados. Aqui ficam 3. Nesse caso, fica secante ao quadrado de y vezes a derivada de y com relação a x. Né? Daqui você tira que é a derivada de y com relação a x, que é o que a gente quer, que é o que a gente está procurando. Né? A derivada de y com relação a x. Isso daqui é igual a 3 sobre secante ao quadrado de x. Aí você, porra, mas eu encontrei secante ao quadrado. Como é que eu faço para encontrar, então? Eu sei que a tangente de y é igual a isso. Né? Então, a tangente de y é igual a 3 vezes x. Mas eu sei que a tangente ao quadrado de θ mais 1 é igual a secante ao quadrado de θ. Logo, aqui é y, né, pessoal? Aqui é y. Logo,
você pode afirmar, então, que a tangente ao quadrado de y mais 1 é igual a secante ao quadrado de y. Como a tangente de y é igual a 3x, a tangente ao quadrado de y é igual a 9x ao quadrado. Ou seja, você vai ter aqui 9x ao quadrado mais 1 igual a secante ao quadrado de y. O que significa dizer isso? Que você volta lá de novo e vai substituir aqui, ó, tangente por isso. Então, tua f' de x é igual a arco tangente de x mais x vezes a derivada desse cara que foi... Peraí, a gente tem secante ao quadrado igual a 9, né? 9x ao quadrado, tá aqui 9x ao quadrado mais 1. A derivada desse cara que foi 3 sobre 9x ao quadrado mais 1. Tá claro para vocês, pessoal? Tá de boas? Pra mim não tá muito boas, não. Não sei pros outros, né? Mas eu tô bem perdida. Tá bem perdida. Tô tentando aqui, mas tá difícil. Tá, vamos supor de novo que você tem aqui um f de x igual a um ln de x vezes o arco seno de 5x, certo? Aí eu pergunto a você, quanto é a derivada desse cara? E aí, vamos lá. A derivada da primeira vezes a segunda, né? A derivada da primeira é 1 sobre x, não é isso? Sim. Vezes a segunda, arco seno de 5x, mais. E agora? A primeira vezes a derivada da segunda. A segunda é o arco seno de 5x. Você lembra que você derivar o arco seno de x, a derivada desse cara aqui, né? A derivada desse cara aqui era igual a menos 1 sobre 1 menos x ao quadrado. A raiz disso, não era isso? Sim. Ó, agora, eu não estou pegando só arco seno de x, eu estou pegando o arco seno de 5x. E aí? Como é que você faz isso? Né? Aí o que é que tu vai fazer? Tu vai de novo dizer que y é igual ao arco seno de 5x. Daqui tu vai dizer, então, que 5x é igual ao seno de y. Tranquilo até aí? Até aí, tranquilo. Pronto. Então, se seno de y é igual a 5x, veja que seno de y ao quadrado mais cosseno ao quadrado de y, isso aqui é igual a 1, correto? Sim. Aí, se você pegar aqui cosseno ao quadrado de y, isso aqui é igual a 1 menos seno ao quadrado de y. Correto? Correto. Seno ao quadrado de y é a mesma coisa de ser 25x ao quadrado, não é? Pera, o quê? Seno ao quadrado de quem? Seno ao quadrado de y é igual a 25x ao quadrado, não é? Sim. Pronto. Aqui você pode então dizer que o cosseno de y é igual à raiz disso aqui, correto? Belezinha até aí? Mais ou menos. Acho que nesse último aí me perdi um pouco. Veja que eu tirei aqui o quadrado daqui, tá multiplicado como expoente, né? Passo para o outro lado como raiz, não é assim? Sim. Então, eu só fiz tirar esse 2 daqui e coloquei para cá como raiz, tá? Aí você tem quem é o seno e quem é o cosseno. Você tem os dois. E você tem essa relação onde 5x é igual ao seno de y. Se você for derivar, né? A derivada desse cara aqui, desse lado, é 5. A derivada desse lado é o cosseno de y, vezes a derivada de y, que é
y', que seria dy dx. Só que dy dx é a derivada que você está procurando, ó, porque você está procurando a derivada do arcosseno, né? Então, dy dx vai ser igual a 5 sobre cosseno de y. Quem é o cosseno de y? É esse cara aqui. Então, veja que aqui você não vai ter mais o arcosseno, a derivada do arcosseno, e sim você vai ter a derivada aqui, e você teria aqui 5 sobre cosseno de y, que vale a raiz de 1 menos 25, x ao quadrado. Tranquilo? Sim, sim. Agora deu para entender. Então, basicamente, essa é a ideia, né? De como você vai encontrar funções desse tipo, né? Funções arco, coisa desse tipo, tá? Funções inversas. Como é que você vai encontrar a derivada de funções inversas? Você então vai fazer derivadas que chamam derivada implícitas, certo? Procurem, como exercício, procurem o capítulo 8 do livro, texto, certo? Os exercícios da seção, da questão 8, né, da página 224, página 224, procurem fazer a questão 8, tá? A questão 8, ele dá várias derivadas, ele faz várias derivadas de como você poder aplicar isso, né? Mas sem ter muito argumento, né? E vai direto no assunto, tá? As questões de interpretação a gente vai fazer na aula que vem, começar a pensar nessas questões de interpretação. Seria importante que quem não está vindo para as aulas, venham para as aulas, porque as aulas da semana que vem é um pouco carregada, né? No sentido de cada questão tem um sentido diferente, tem um jeito diferente, tem uma forma diferente de pensar, tá? Então procure, semana que vem não, né? Amanhã já, né? A gente já vai ter essas aulas de interpretação amanhã. Procure ver o capítulo 8, ler, resolver esses exercícios, né? E o capítulo 7, que amanhã a gente começa, a gente vai começar falando da seção velocidade e aceleração, mas tem uma seção anterior, que é a interpretação, né? Que ele fala de interpretação. Então, a gente já começa com a seção 7.14 e vai até o final do capítulo, né? Amanhã um pouco carregada a aula, então quem não está assistindo a aula, venha e tire suas dúvidas e tudo mais, tá? O ideal nesse capítulo 7 é que você leia o capítulo 7 todo, né? Sem deixar passar nada. E se você tiver dúvida, traga dúvidas, pergunte, tá? Eu estou aqui para isso também. Se tiver dúvidas em resolver os simulados, perguntem, né? E assim vai. Tá? Então, amanhã a gente vai ver essa parte de interpretação. Se vocês tiverem alguma dúvida nessas questões do capítulo 8, a gente resolve. As questões que eu passei também, né, anteriormente, teve uma questão que eu passei anteriormente. Se vocês tiverem dúvida também, a gente resolve. Enfim, eu vou ficando por aqui na aula de hoje, tá? E amanhã a gente se vê aí no mesmo horário, mesma sala, mesmo ambiente. Eu vou parar aqui a gravação.